Aleluia. Amém, irmão. Paz do Senhor, irmãos. Todo mundo em paz. Sua vida estar bem. Passou bem de domingo para cá, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Versículo de número 12, irmão. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Deixa lá, irmão, você está mudando aí. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Podeis assentar, irmão. Eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta no texto que está aí, Salmo 116. Quero que nós façamos uma leitura analítica do texto, sem interpretações pesadas, mas só de forma que você, lendo o texto, você possa perceber o que Deus quer falar. Amém, irmão? Amém, igreja? Este salmo nos mostra o quanto devemos ser gratos, que Deus sempre esteve ao nosso lado para nos defender, nos livrar da morte, também para mostrar um Deus cuidadoso com aqueles que o ama. Deus, ao nos tirar do mundo, não nos lançou ao vento e nem tampouco nos colocou em um local sem nenhuma assistência. Quando Deus nos escolheu, Ele nos acompanhou e tem nos acompanhado durante todo o tempo. O modo que nós vivemos, as nossas atitudes, ou posições, ou convicções, nos faz mostrar como é o nosso relacionamento com esse Deus. Então, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver em relação a Deus, não é com as outras pessoas, em relação a Deus, nos mostra como que nós cremos nesse Deus. Que vida nós levamos? Porque as pessoas, muitos, não vou dizer todos, mas muitos cristãos não param para analisar o quanto Deus é bom. Só de Deus ter nos tirado do mundo e ter perdoado os nossos pecados, já é o suficiente para a gente entender que Ele é bom. Nós não somos meio termo, nós não somos quase bom, ou nós éramos quase bom, ou nós éramos bom. Não. Nós não éramos nada e não valíamos nada. Mesmo assim, Deus nos escolheu. Quando você observa como Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos, você observa que Jesus não está escolhendo os apóstolos por qualidade deles. Jesus está escolhendo os apóstolos pela sua misericórdia e pelo seu amor. Então, na base desse amor de Deus, nessa misericórdia, nessa bondade de Deus, é a escolha que Ele faz a cada pessoa. Então, quando Deus nos escolhe, nos chama, Ele não nos escolheu na base de quem éramos nós.
Não. Ele escolheu na base do seu amor. Quem era ele? Então, ele escolhe segundo o seu propósito e a sua misericórdia. Olhando por este ângulo, irmão, somos privilegiados, porque não tínhamos nenhuma oportunidade e nem tampouco nenhum mérito para estar aqui. Mas Deus nos chamou, mas Deus nos escolheu. E nos qualificou, olha, Deus nos escolheu e nos qualificou. Amém? Então vamos lá, Salmos, não é Salmo 16, é Salmo 116, irmão. Está 16, mas 116. Amém? Próximo aí, meu filho. Vamos analisar o Salmo de uma forma analítica. Eu quero que você, versículo por versículo. Então nós vamos analisar o versículo 1, 2, 3 e 4. Eu quero que vocês entendam, eu amo o Senhor, a expressão pactual ali é Yahvé. É uma expressão pactual, é uma expressão que traz uma aliança. Depois você vai entender isso no texto. Ele ouve, ouvirá e ouviu. Um amor devotado a um Deus atencioso. Versículo 1, põe lá, meu filho. Mexe só aí, viu? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha... A palavra amo, ela está no singular, e ela demonstra uma questão. Ela demonstra uma questão de espaço. Ela está falando não de tempo. Ela está falando do agora. Porque Deus nos ouviu, nos ouvirá e Deus nos ouve. Mas o interessante, para mim e para você, é que Deus nos ouve, sempre no presente. Ouviu, ouvirá. Para nós não é interessante isso. Então o salmista diz: eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Eu amo o Senhor porque Ele para me ouvir. Eu amo o Senhor porque Ele é atencioso comigo. Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus do universo, soberano Senhor de toda a terra, para ouvir um ser. Para ouvir uma pessoa. Por que não amar esse Deus? Versículo 2. Porque Ele inclinou para mim os seus, portanto invocá-lo-ei enquanto eu. A palavra inclinar é prestar atenção. Parar para ouvir. Vou ser mais categórico, mais humano, né? Vamos, mais humano. Faz silêncio. Fulano de tal está orando agora. Faz silêncio. É algo magnífico, é algo estrondoso, é algo maravilhoso você entender que Deus vai, todo mundo faz silêncio. O João está orando. Por quê? Para prestar atenção no que fulano está orando. Mesmo não valendo nada e não tendo nenhum valor, o ser que não precisaria parar para ouvir a mim, ele para e preste atenção no que eu vou falar. Mesmo sabendo, irmão, é incrível, mesmo sabendo qual será a oração, e o que eu já vou falar, ele já sabe que eu vou falar, mesmo assim,
na sua onisciência, ele para ouvir. Aí o salmista diz: vou clamar a ele toda a minha vida. Vou invocá-lo em todo o tempo. Vou levantar o meu clamor a ele. Por que que eu amo? Porque ele me ouviu. Por que que eu amo? Porque ele para me ouvir. Dificilmente alguém para te ouvir, irmão. E quando para te ouvir, ainda te ouve pelas metades. Não presta muita atenção no que você está falando. E quando presta atenção, não entende as suas palavras com o seu coração. Porque é importante você entender a pessoa não só pelas palavras, mas o que aquelas palavras realmente quer dizer, que está no coração. Deus não. Ele mesmo sabendo o que você vai dizer, ele para prestar atenção. O que você vai falar? Versículo 3. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e passei por problemas seríssimos. Fui lançado para a morte. Estava amarrado para morrer. Versículo 4. Então, livra a minha. Por que que ele diz, olha, eu estive amarrado, eu estive em alto sofrimento, pronto para morrer, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Aí você volta ao versículo 1, é por isso que eu amo. Porque ele me ouve. Sabe por que eu amo? Porque estive na beira da morte, porque estive em angústia, porque estive em choro, e ele parou o que estava fazendo para me ouvir. Salmo 40 fala isso aqui também, irmão. Salmo 40, a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim. Ou seja, prestou atenção no que eu estava falando. Deu atenção à minha voz. Como não amar esse Deus? Como duvidar disto? Por que as pessoas não entendem que quando nós falamos Deus, nós não estamos falando de um ser uma energia tão poderosa que não consegue se relacionar com o humano e nem consegue entender o humano pela sua excelência e pela sua grandeza. E quando você lê a palavra, você vê homens dizendo o seguinte: eu amo esse Deus porque ele parou para me ouvir quando eu precisei, invoquei a ele, supliquei a ele quando eu estava sofrendo e ele me ouviu. Volta nos slides lá, meu filho. Põe no outro, da frente. Do 5 ao 7, ele faz uma declaração de quem é Deus. Deus é compassivo, justo, misericordioso. Um Deus que cuida dos que nele esperam. Simples de coração. Ação de Deus quando o salmista achava-se prostrado. Volta minha alma ao sossego. Volta lá na Bíblia, 5 ao 7. Volta minha alma ao sossego. Presta atenção, irmão. Piedoso e... Vamos? Piedoso é o e justo. Nosso Deus tem misericórdia. Versículo 6. O Senhor guarda os... Presta atenção, irmão. A palavra simples aí não é porque a pessoa é pobre, humilde. Não, não, não. A palavra simples aí é porque o Senhor guarda aqueles que dependem dele. Viu? O Senhor guarda aqueles que têm dependência. Eu posso viver como se eu não precisasse de Deus, ou eu posso viver como se eu dependesse totalmente de Deus. Existem pessoas que ficam no meio termo. Depende e não depende. Mas existem pessoas que ao levantar já dizem, Senhor,
Não tem jeito. Se o Senhor não colocar a mão, eu não sou nada. Eu dependo totalmente da ação, do poder do Senhor. É por isso que antes ele diz: o Senhor é misericordioso, compassivo e justo. Estava abatido, mas ele me Ele está falando da ação de Deus com aquele que depende. Ele não está dizendo que o dependente não vai passar por ser abatido, ou por sofrimento, ou por angústia. Não, o dependente vai passar pelo vale da sombra da morte. Porém, o Senhor me livrou. Consciência do que é Deus. Experiência de quem é esse Deus. Versículo 7. Volta, minha alma, ao teu, pois o Senhor te fez calma. Calma. Volta, minha alma, ao seu descanso. Tranquiliza. O Senhor sempre te faz bem. A melhor imagem desse versículo aqui, irmão, é a imagem de Jesus dormindo no barco no meio da tempestade. É a melhor imagem desse versículo aqui. Ó. Volta minha alma ao repouso, pois o Senhor te fez bem. Imagine Jesus dormindo no meio da tempestade. Os discípulos desesperados. E Jesus? O que Jesus fazia? Uma criança no colo da sua mãe, presta atenção. Dormindo. A mãe aflita, preocupada, cansada, triste, olhando para o filho. E a criança? E a criança? Porque está no colo da mãe. Ela não tem nenhuma preocupação. Ela sabe que ao acordar ali, ela terá todos os cuidados necessários para que ela possa viver. Volta, minha alma, ao repouso, porque Deus é justo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é bondoso. Deus sempre vai agir dessa forma. Ele é misericordioso, Ele é justo, compassivo. Deus é bom. Volta nos slides, meu filho. E vai uma frente. Presta atenção, irmão. Os versículos de 8 a 9. A ação de Deus em prol dos seus servos. Livraste a alma da morte, enxugaste as minhas lágrimas e livraste da queda. Estarei sempre em seus caminhos. Vai na Bíblia, versículo 8. Porque tu, Senhor, vamos lá? Porque tu, Senhor, os meus olhos e os meus pés volta minha alma ao repouso, porque o Senhor me livrou. Porque o Senhor estendeu a sua mão para mim. Olhe para mim, irmão. Ele não disse que eu não passei problemas. Ele disse que Ele me livrou do problema. Cordéis da morte me cercou. Estava aflito, abatido, quase morto. Mas o Senhor livrou a minha alma da morte. Os meus olhos foram enxugados as lágrimas. Os meus pés Ele tirou, livrou da queda. Quem é esse Deus para você, irmão? Por que nós sabemos tanto duvidar, ou reclamar, ou não crer, ou não se entregar, ou não confiar nele, sabendo que sempre Ele está ao nosso lado? De contínuo a sua mão é estendida, e de tempo em tempo Ele diz: eu estou aqui. Versículo 9.
Andarei perante a sua, na terra dos, o Senhor é bom, conheço Ele, me livrou da morte, enxugou minhas lágrimas, tirou meus pés da queda, eu nunca vou deixá-lo de seguir. Vou estar sempre trilhando nos seus caminhos, vou estar sempre andando perto dele. Em outra tradução, eu sempre vou obedecer a ele, porque mesmo que as coisas não dão certo, a sua mão será estendida sobre a minha vida, em nome de Jesus. Por que deixá-lo? Ou duvidar? Por que vivermos como se ele não existisse? E quando cremos que ele existe, nós duvidamos do que ele faz. Não vivemos uma vida boa, não vivemos uma vida acima. Já viu o linguajar de hoje, né? Viver acima da média. A melhor forma de ser feliz é viver sabendo que Deus existe. O amanhã é amanhã, o ontem foi ontem. Então hoje eu vou viver agora, porque Deus é bom. Em nome de Jesus. Volta lá, meu filho. Versículo à frente. Do 10 ao 14. Continuarei crendo, mesmo sabendo que os homens são mentirosos, me apresentarei diante do altar com alegria, por todo o bem que Deus tem feito a mim. Vai na Bíblia, meu filho, versículo 10. Eu falei que você que era só lendo a Bíblia. Muitas vezes você lê o Salmo, passa por cima. Cri, por isso falei, estive muito... Mesmo aflito, eu criei. Eu criei. Mesmo aflito, eu creio. Mesmo que pareça que não deu certo, eu creio. Em nome de Jesus. Versículo 11. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Eu não creio nos homens. Eles não valem nada. Mas eu percebi que eu estava precipitando. Eu percebi que eu estava lançando palavras ao vento. Porque não é dessa forma. Versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que você poderia fazer, irmão? Imagine o que você poderia fazer para ofertar a Deus por todo o tempo Deus ser bom. Não é que você procura Deus e não acha. Não é isso. Ah não, eu fui orar, orei, parece que Deus estava distante. Não é isso. É que você é tão aflito que não consegue sentir a presença dEle. Nós olhamos mais para o problema. E esquecemos de viver o momento. Amém, irmão? Amém, irmão? Quem organiza o amanhã sem conhecer o hoje, fica aflito pelo ontem, porque não deu certo, tentando consertar o amanhã, esquece de viver o agora. Então, irmão, o que ficou, esquece. O que virá, Deus sabe que virá, viva o agora. Por quê? Porque Deus é bom e Ele sempre vai cuidar dos seus. E o que você vai fazer para agradecer a Deus por todo o benefício que Deus tem feito por você? Tem ou não tem, irmão? Quem aqui pode levantar e dizer: Deus não faz nada por mim? Versículo 13. Tomarei o...
Invocarei o nome do... Tomarei o cálice da salvação. As pessoas pegam isso aí e não conseguem entender. Mas você pode colocar isso aí como a ceia. Viu? Você pode pegar isso aí como salvação. Também o texto é o mesmo. Mas na realidade ele está dizendo: usarei cálice aí. É quando eu sacrificar ao Senhor, darei alegria. Olha para mim, irmão. Eu acho que a maior ofensa a Deus é o camarada entrar aqui e oferecer um culto triste, moribundo, como se Deus fosse ruim, como se Deus não existisse. O que ele está dizendo? Invocarei o nome do... Versículo 14. Pagarei os meus... Fazer o quê? Pagarei os meus... Agora na presença de todo... Olha para mim, irmão. Vou mostrar para todo o povo que Deus é bom. E Ele tem sido tão bom que o que eu falei, eu vim ofertar ao Senhor por todo o benefício que Ele tem feito a mim. O culto, irmão, é uma oferta a Deus. A adoração é uma oferta a Deus. E ela não é feita só no íntimo. Ela é feita para que todos saibam que Deus é bom. Deus é bom e o tempo todo. Volta aos slides, meu filho. O outro. Do 15 ao 19. Apresenta-se a Deus, seja na morte ou na vida, servirei esse Deus. Estarei no templo com todo o povo para celebrar ao Senhor, porque Ele é, sempre foi e será. Vivo hoje, amanhã Deus é bom. Ele foi bom. Ele não falhou ontem. Não vai falhar amanhã. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Não é que Deus se alegra com o justo que morre. Também. Mas não é isso que o texto está dizendo. Sabe o que está dizendo? Eu acompanharei ele até na morte. Isso é maravilhoso, irmão. Até quando chegar o seu último suspiro, eu estarei lá olhando por ele no nome de Jesus. Me lembrei de um livro que eu li esses 2 meses chamado Vinho Novo. Quem nunca comprou, compra. Robert Stone, o nome do rapaz. Vinho Novo. Excelente livro. É um testemunho de um missionário da África do Sul. E ele tinha um amigo muito íntimo. Como naquela época, em 1940, não tinha nada a não ser correios, e ele viajava muito pregando, o amigo dele morreu. E ele ficou muito triste com isso, porque ele queria ter visto o amigo antes. E o amigo dele tinha falado para ele que não deixasse ele morrer sem vê-lo. 30 dias depois, ele passou na casa desse amigo. Encontrou com a viúva. E ele estava muito triste porque o amigo tinha morrido. E a viúva estava muito alegre. E ele fez uma comparação. Ele falou, mas ela deveria estar muito triste, ela perdeu ele. E ele perguntou como foi a partida dele. Ela disse, foi algo muito lindo. A princípio eu pensei que ele estava ficando louco. Mas eu percebi que não. Que era Deus o levando, não de uma vez, mas devagar. Como ele já era velho e estava doente, a partida dele foi o seguinte. Ele começou olhando para cima e viu o céu. E os amigos dele que já tinham morrido, ele começou a ver no céu. Aí o rapaz começou a cumprimentar. Ô, seu João, o senhor está bom? Pedro, quanto tempo, senhor, irmão Manel, o senhor sumiu. A mulher dele pensou que ele estava ficando louco. Não, ele já estava entrando no céu.
Mas ele foi aos poucos, cumprimentando os amigos, cumprimentando as pessoas que já estavam no céu. Ele chegou dizendo: cheguei também. Eu estava vindo, mas acabei de chegar. E ele achou isso extraordinário, porque Deus falou com ele assim, diz: olha, os meus santos não morrem jogados fora. Sabe por quê, irmãos? Ele estava preocupado com a morte dele. Se ele teria uma morte trágica, ou estaria viajando, evangelizando no meio de mato e morreria sozinho. E Deus disse para ele: não, os santos nunca morrem assim, morrem dessa forma. Vai saindo daqui e chegando lá, a caminhada é a mesma, só que no final é a Canaã. Então você vai saindo da terra e entrando na Canaã celestial e já vai sendo recebido pelos amigos, irmãos, aqueles que morreram, mas que já estão no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, até na morte acompanha o justo. Versículo 16. O Senhor deveras, Senhor, ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Quero dizer para o Senhor, que eu sirvo ao Senhor, e sirvo desde que a minha mãe também já era serva, sou eu servo teu, tenho com o Senhor um pacto. Lembra da palavra do início que eu disse, vocês lembram disso? A palavra Yahvé fala do Senhor de aliança, o Senhor de pactos. Ele está dizendo: eu fiz um pacto com o Senhor, minha família fez, o Senhor me libertou. Versículo 17. Então oferecer-te-ei sacrifício de... Invocarei o nome do Senhor. Eu vou clamar. A palavra invocar aí está dizendo falar alto. Falar para que todos ouçam. Eu vou cantar louvores ao teu nome. E vou falar para que todos ouçam. Eu vou clamar pelo Senhor. E muitos verão isso. Por quê? Eu fiz um pacto com o Senhor me livrou, manteve a minha vida até agora, por isso vou oferecer louvores. A importância de você aprender a cantar na igreja, por todo o benefício que Deus faz por nós. Nós não temos nada que possamos oferecer a Ele, que paga toda a bondade, nós não temos nada. Mas uma coisa nós podemos fazer: adorá-lo. Adorá-lo. Você sabe que a vontade do diabo é tirar de você a adoração que você dá a Deus e adorar a Ele, né? A vontade do diabo é receber a sua adoração. E sendo que você pode dar essa adoração a Deus. Versículo 18. Pagarei os meus ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todos. Vou mostrar para todos quem é o quantos de nós tem vergonha de dizer para os outros que servimos o Senhor? Quantas pessoas têm vergonha de levantar a sua voz e falar glória a Deus? Deus está aqui. Deus nos acompanha o tempo todo. Versículo 19. Nos átrios da casa no meio de, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Vou reunir com as pessoas no templo. Vou chamar as pessoas, vou chamar a atenção e vou conduzir o povo e vou adorar o Senhor na sua casa, ó Jerusalém, louvai ao, porque Ele é bom. Versículo 1. Ama ao Senhor porque Ele talvez você é um ser humano que não tem experiência com Deus. Talvez falar isso aqui é jogar palavras ao vento.
Talvez você nunca conseguiu levantar pela manhã e dizer: Deus, muito obrigado pela vida, porque acordei. Talvez você nunca parou para dizer: Deus, obrigado. Talvez nem amar você não consegue amar tanto a Deus. Mas mesmo assim, Ele continua cuidando da sua vida. Mesmo que você não se apresente a Ele e nem tão pouco invoque o seu nome, mesmo assim, Ele continua te amando, porque Ele é justo, fiel, verdadeiro. João me escreve na sua carta: amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo que nós não expressamos nada, porque somos ingratos e acordamos todo dia de manhã correndo, ou levanta já correndo, não para um minuto para dizer: Deus, obrigado, o Senhor é bom. Mas hoje eu tirei o dia para dizer para você que o Senhor nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E quando clamamos, Ele para tudo para ouvir a voz dos servos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? Deus te abençoe. Vamos tirar uma oferta, irmão?